Seguindo um pouquinho mais a carta pastoral de 2 Timóteo. Lembrando que o propósito, e esse propósito é o nosso propósito, é estarmos motivados com o ministério da nossa igreja, para suportar provas com perseverança e pureza. Essa é a razão de ser da carta. Ela foi escrita com esse propósito. O tema é o bom soldado de Cristo. Então, se estamos falando de soldado, estamos falando de batalha, estamos falando, sim, de suportar provas. E para isso nós devemos cultivar zelo, dedicação, coragem, firmeza. Devemos sempre estar retratando essas ilustrações. O soldado, o atleta dedicado, o lavrador que se empenha toda manhã na confiança que o Senhor vai dar a safra para ele. E o exemplo máximo que nós temos é o Senhor Jesus. E nesse exemplo máximo, na pessoa de Jesus, nós podemos partilhar da vida, podemos partilhar do reino e podemos partilhar da fidelidade do Senhor com nossas vidas. O alvo da igreja. O alvo da igreja é combater a falsa doutrina. Para isso, precisamos manejar bem a palavra da verdade. Precisamos nos abster da conversa profana, daquilo que torna as coisas de Deus comuns. Não podemos nos envolver com a maneira de ser desse mundo que não leva a sério a palavra de Deus. Pois profanidade é como câncer. Ele contamina e ele avança e ele destrói. Vimos que a igreja deve ter ambições. E a ambição da igreja é separar-se para a honra de Deus. Separar-se para Ele, para honrar o nome dEle. Separar-se da impureza prática. Não vivermos com práticas impuras em nossas vidas. Separar-se da impureza doutrinária. Não permitir que os falsos ensinos mesclem com a nossa fé. Separar-se dos laços do diabo. Ele é que está por trás de tudo isso. É do interesse dele que a igreja não venha produzir frutos. Então, começamos a ver, no capítulo 3, o alerta da igreja. Precisamos estar alertas. Alertas quanto a quê? Estar preparada para tempos em que a apostasia é a norma. É o normal. Toda a igreja é assim. Toda a prática religiosa é assim. O cristianismo é dessa maneira agora. Não podemos aceitar isso. Estivemos vendo no domingo o alerta ao caráter e à conduta dos falsos mestres. Muito bem. Vimos no domingo o aspecto do caráter. O caráter de extremo egocentrismo exibindo religiosidade. Agora nós vamos ver a conduta dos versículos 6 ao 9. Esse é o nosso tema de hoje. Então notem, tem toda uma sequência da carta para que a gente esteja consciente do que temos que fazer, viver, praticar e crer. As táticas dos falsos mestres. É isso que nós vamos estar vendo nesta noite. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Encontram sorrateiramente casas e conseguem linhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas em paixões. A primeira parte que nós vamos estar vendo é essa. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Esses quem? Falsos profetas, falsos mestres. Observe,
As táticas dos falsos mestres. Infiltrar-se nas famílias. Infiltrar-se nas famílias. Por quê? Porque eles têm uma tática, é penetrar sorrateiramente. O que é algo sorrateiro? Algo sorrateiro é algo que esconde seus verdadeiros sentimentos, suas verdadeiras intenções. Ele é uma pessoa dissimulada e disfarçada e que age de maneira furtiva. Isso é ser sorrateiro. Então, eles aproveitam-se do quê? Dos problemas que as pessoas têm. Essa é a tática. Eles vão atrás da necessidade emergente. O evangelho deles não é pregar: você é pecador, você precisa nascer de novo, você precisa crer em Jesus, você precisa ter uma nova vida. Não. Você pode notar que a propaganda dessas igrejas é a seguinte: você está desempregado? Venha ao culto. Você está sofrendo dores, está com problema de saúde? Venha ao culto. Você está com problemas em casa, no casamento? Venha ao culto. Eles pegam as necessidades emergentes e usam isso como alavanca para dominar as pessoas. Sem estar pregando o evangelho. Vocês podem ver. Campanha disso, campanha daquilo, semana não sei do quê. E a salvação de Jesus? Estão percebendo? Essa é a tática dos mestres. Então, eles prometem soluções rápidas e fáceis. Buscando o controle, buscando a dependência das pessoas neles, buscando o dinheiro, principalmente, o serviço e a fé na pessoa deles, e não em Cristo. Assim, eles rastejam como serpentes furtivas, usando planos sutis. Como falar sobre Deus, a Bíblia e o Senhor Jesus, mesmo não crendo em Deus. Mesmo eles não crendo em Deus, mesmo eles sendo falsos mestres, eles falam da Bíblia. Eles falam de Jesus. Eles falam sobre Deus. E essa é a situação. Note que são questões sutis, mas essa é a estratégia. Gênesis, capítulo 3, versículo 1, já que falamos da serpente, Satanás. Gênesis 3, 1. A estratégia dele lá no Éden sendo a mesma. E seus ministros, tá? As suas aves de rapina continuam com a mesma ação da serpente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Note, ele fala de Deus, ele fala da palavra de Deus, mas a intenção furtiva dele enganou a mulher. Versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mordeu a isca. Em vez de ela, esse assunto, não, deu ouvido. Né? Aí ele foi dando linha. Ela responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ou seja, a afirmação que ele falou foi falsa e ela não percebeu e deu sequência ao assunto. Versículo 3. O fruto da árvore está no meio do jardim. Lembra da informação que Deus deu para Adão? Tinha que a árvore estava no meio do jardim?
Não. Tinha que se tocasse na árvore, morreria? Não. Perceba, ele chega, ele usa da palavra e ele conduz a pessoa a errar. 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ele primeiro conduz a pessoa a uma situação e daí faz uma afirmação errada. É certo que não morrereis. Assim são os falsos profetas, vão observando. Eles fazem promessas que não podem cumprir, igual a serpente está fazendo aqui. Sim. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Poxa, qual que era a experiência de Lúcifer com Deus? Exatamente essa. Ele queria sentar-se no trono de Deus e ser como Deus. Qual que é a tentação que ele está oferecendo para a mulher? Né? Sereis conhecedores do bem e do mal, porque sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Sereis. Vocês vão ser como Deus, vão ter o mesmo conhecimento. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência dos olhos, agradável aos olhos e árvore desejável, para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Notem, aqui ele está relatando o texto de 1 João. É a mesma sequência. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ela desejou comer a fruta. A concupiscência dos olhos achou uma fruta bonita. E a soberba da vida vai me dar entendimento, você como Deus. Não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo jaz no maligno. E o príncipe deste mundo é Satanás. Então, primeiro aspecto, infiltrar-se nas famílias. Ele quer ir no seio da questão. Vamos lembrar que a família foi criada por Deus. O casamento foi criado por Deus. E ali é o alvo, continua sendo o alvo de destruir família. Segundo aspecto, o método de Satanás não mudou. Ele foi e cativou a mulher. Os seus discípulos, os seus ministros, têm a mesma tática, cativar as mulheres. Voltando lá, 2 Timóteo 3, 6. Mulherinhas. Mulheres instáveis, mulheres fracas, não que lhes falte cérebro, não é essa a função aqui, mas a força de caráter está faltando, pois estão sobrecarregadas de pecado, procurando uma forma de fugir da escravidão do pecado, sendo incapazes de controlar os seus próprios desejos. Então, elas são conduzidas por várias paixões. Então, essa instabilidade são mulheres que mudam facilmente de opinião. Jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Porque elas não se concentram, não têm certeza, não têm convicção
aí é terreno fértil para o falso profeta, para o falso mestre. Ele vai trabalhar com a fragilidade da pessoa. Tito, capítulo 3, versículo 3. Carta pastoral. Vamos só ver a ligação disso com o texto. Pois nós também, outrora, éramos nécios. Nós, antes de nos convertermos, éramos nécios. Ou seja, éramos ignorantes, éramos imprudentes quanto aos ensinamentos e à sabedoria de Deus, antes de Cristo. Desobedientes. O que é uma pessoa desobediente? Que não acata a ordem, não considera autoridade. Vamos ver nas características aí. Fora do caminho. Saiu fora do rumo. Desencaminhados dos preceitos de Deus. Escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Não a natureza ainda é uma natureza maligna. E uma natureza maligna em ação. Então, essas pessoas, no caso essas mulheres, elas têm consciência do peso do pecado e em busca de alívio estão dispostas a experimentar toda nova doutrina, toda nova religiosa, buscando descansos para as suas almas, mas sem buscar no Senhor Jesus. Começa a buscar no falso profeta, no falso mestre, na pessoa que está prometendo coisas que ele não pode cumprir. A fé não está concentrada em Jesus. A fé não está concentrada na palavra de Deus. Esse é o ponto. Precisamos estar atentos às táticas dos falsos mestres, infiltrar-se nas famílias e instigar mulheres inseguras. Qual foi a tática de Satanás no Éden? Por que ele não foi primeiro em Adão, foi em Eva? Porque a brecha está lá. A Bíblia fala que a parte mais sensível é a mulher. Então aí não estamos falando de questões do intelecto, estamos falando do sentimento, da emoção, da vulnerabilidade. Aspecto terceiro, imitar apóstatas do passado, outros falsos mestres do passado. Versículo 8. Voltando lá. Volta no 7 só para a gente ver a transição. Que aprendem sempre, essas mulheres, e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, é novidade, tal, olha uma doutrina nova, olha aqui uma novidade aqui que está acontecendo, correndo atrás dessas coisas. Versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Aqui está falando dos falsos mestres. E aqui, a comparação está sendo com Janes e Jambres. Vamos entender esses dois personagens. Primeiro, nós temos que entender, essa carta está apresentando para nós uma terceira dupla de homens. A primeira dupla está lá no capítulo 1, versículo 15. 1:15. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Estes dois se envergonharam da verdade.
Daí ele traz para um segundo exemplo, capítulo 2, versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Notem, os dois primeiros, eles se envergonharam da verdade. Esses dois, eles se desviaram da verdade. E agora nós vamos chegar nesses outros dois, Janes e Jambres, que resistiram à verdade. Êxodo, capítulo 7, versículo 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Acontece que os escritos da tradição judaica falam que o nome desses sábios do Egito são Janes e Jambres. Algumas literaturas cristãs primitivas falam que esses dois são Janes e Jambres. E Paulo está informando pela inspiração de Deus, pela direção do Espírito Santo, que são Janes e Jambres, os dois mágicos. Tá? E eles resistiram à verdade de Deus com ciências ocultas. Meus irmãos, prestem bem atenção aqui na ação. Ciências ocultas. A religião dos mistérios babilônicos. A falsa religião. Aquela religião que resiste à verdade. E esses dois ministros do engano relatam o embate entre Moisés e os mágicos do Egito. E esses mágicos chamam Janes e Jambres. Essa é exatamente a atitude dos mestres, dos falsos mestres. Essa é a atitude dos mestres dos falsos cultos de ocultismo. Puxa, mas tem ocultismo dentro do cristianismo? Tem sim. Eles apresentam uma versão barata e pervertida da palavra de Deus. E recorrem a forças ocultas e demoníacas para sustentar suas farsas. Vamos pensar um pouquinho. Eu fui num culto uma vez que a grande pregação do pastor foi suas visões angelicais, os anjos que ele via. Forças demoníacas. Adivinhações com nome de revelações. Forças demoníacas. É disso que eu estou falando. É. Isso, por isso que está cheio de falso profeta. Isso, exatamente. Exatamente. Alucinações coletivas. Pai de culto que deu alucinação coletiva. Eu tive uma vez num culto que o pessoal ficou em volta e começava a pular e tremer. O povo inteiro. E a gritar. E por diante os acontecimentos. Tudo muito satanizado. Meus irmãos, não se enganem com essas novidades, com essas coisas. Você vê nas cartas, você vê um acontecimento que nós vemos hoje? Não. Alguma orientação para ser dessa maneira? Não. Mas tem, eu estou vendo, acontece. O problema não é o acontecimento, eu não duvido do acontecimento. O problema é a fonte. E ele está comparando falsos mestres com os sábios do Egito, que suas ciências ocultas.
Olha a comparação que está sendo feita aqui. Voltando ao nosso texto, Claudinho, por favor. Versículo 8. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. A exemplo de Faraó, Janes e Jambres, essa é a comparação que ele está fazendo. Então tem detalhes aí para nós olharmos. Êxodo capítulo 8, versículo 18. Vamos lá para Janes e Jambres, vamos ver o que está acontecendo lá junto com o Faraó. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então, aqui nós estamos diante da terceira praga, a praga de piolhos. Essa eles não conseguiram imitar. E imagine só, diz o texto que o pó da terra virou piolho. E tudo com piolho. Versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Eles resistem à verdade. Eles resistem à palavra de Deus. Eles estão diante de uma situação, olha, até aqui a gente conseguiu imitar, a gente conseguiu iludir. Agora chegou num ponto aqui, é o dedo de Deus, não tem o que fazer, Faraó. Daí chega diante da quarta praga, a praga das moscas. Interessante que essa praga das moscas, as moscas só iam em cima dos egípcios. Todos os egípcios ficaram cheios de mosca. Vamos lá, capítulo 8, versículo 28. Então disse Faraó: deixar-vos ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Olha só o Faraó pedindo oração. Estão vendo? Janes e Jambres e Faraó, eles estão admitindo a existência de Deus, estão admitindo que Deus é mais poderoso que os deuses dele. Ora por mim para resolver o problema aqui. Assim são os falsos mestres, imitam apóstatas do passado, como esses aqui que estão sendo citados. Os líderes religiosos dos nossos dias têm uma fé falsa. O objetivo deles é promover a mentira, resistir à verdade da palavra, negando a realidade do pecado e a necessidade de salvação. Essa é a essência da doutrina deles. Como aqui tudo está apontando para o lado, porque eles estão imitando aqueles que foram conduzidos por Satanás para imitar os homens de Deus. Vamos em Jeremias, capítulo 23. Ali está falando de Judá. Versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deixeis as palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enche de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Não o que vem da boca do Senhor. 17. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis.
E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Eles falam o que o povo quer escutar. Vamos pôr uma faixa atravessada aqui na frente e falar, escrever lá, tal dia é dia de revelação. Você vai ver como vai ter visita aqui. Venha receber a sua revelação. Venha receber a sua bênção. Vai ser um dia de bênção. Gente, é isso que a gente está vendo por aí acontecer. Versículo 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Deus não enviou não, mas eles foram. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Estão profetizando, dizendo, Deus está falando. Mas não está não. 22. Se tivessem estado, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo. E o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Mas você não vê falso profeta pregando santidade, pregando mudança de vida, pregando... Gente, não é esse o alvo. Deixar essas pessoas nessa condição. Versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei, tive uma visão, sonhei com você. Tá? Isso no coração. E proclamam mentiras? Proclamam só engano no próprio coração? Gente, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. E não ficar correndo atrás de sonho e de revelação. Versículo 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e com suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Táticas dos falsos mestres, infiltrar-se nas famílias, instigar mulheres inseguras, imitar apóstatas do passado. Versículo 9, 2 Timóteo 3, 9, para concluir. Então, estamos concluindo o nosso ponto aqui. Eles, os falsos profetas, todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles do passado, que nós acabamos de ver. Os falsos profetas e seus falsos sistemas vêm e vão. Aconteceu lá atrás e não acontecendo. E por mais que pareçam prosperar, olha só, mesmo por longo tempo, nós estamos vendo. Assustado. Eu estava vendo filmes onde aparecem os mormons, cada absurdos, cada coisa, e tudo em nome de Deus. Mormonismo. Eles têm a Bíblia deles, eles falam que Jesus é irmão de Satanás. E aí a coisa, vai vendo para onde vai parar isso. Né? Então, eles sempre negam
confrontar um falso profeta. Quem é Jesus? Ele é Deus? Ele vai até falar assim, não, ele é o Filho de Deus. Mas Filho de Deus em que sentido? O comum da palavra, usual, todos somos filhos de Deus. Que é usado. É nesse sentido. Mas que Jesus é Deus, aí é uma forma de você pôr na parede. Não vai falar que Jesus é Deus. Então, vai chegar o dia em que sua falsidade se tornará evidente. O Senhor já prometeu isso. Eles não podem livrar o homem da penalidade e do poder do pecado. Eles não conseguem isso. O salário do pecado é morte. Eles não conseguem livrar o homem dessa condenação, nem do poder do pecado sobre a pessoa. A pessoa continua escrava do pecado. Eles não podem trazer vida eterna para essas pessoas, porque elas não nasceram de novo. Esse é o alvo dos falsos mestres. Mas sobre isso pesa o juízo de Deus. Não irão avante. Veja só, voltando no nosso texto lá de Jeremias, para concluir, 23, versículo 36. O que os falsos mestres faziam naquela época de Jeremias? Eles zombavam de Jeremias. Falando de Jeremias, essa pesada de Deus hoje. Sabe? Daí, mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor. Porque eles faziam isso. Porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra. Pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. E versículo 40 para a gente encerrar. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que jamais será esquecida. Deus, Ele é reto juiz. Ele não deixa o pecado impune. E Ele vai julgar essas situações. Ah, mas Deus está permitindo isso, tá? Para peneirar. Para ver quem é dele e quem não é dele. Aquele que me ama, aquele que tem e guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama. Então a fonte da fé está aqui, a palavra de Deus. A referência, o nosso norte, a nossa base de fé está aqui, a palavra de Deus. Certeza está aqui, a palavra de Deus. E toda ela aponta para Jesus, o Senhor, o nosso Deus e Salvador. Nós estamos falando de um alerta da igreja. Cuidado. E não estamos falando cuidado com o mundo. Cuidado com os falsos mestres. E esses falsos mestres têm igreja, têm membros. Só que o ensino lá não condiz. Esse é o alerta que o Senhor está nos dando. E esse é o papel que nós temos que cumprir. Motivar o ministério para suportar provas com perseverança e pureza. Precisamos ser bons soldados. Precisamos estar atentos, tá? Às táticas dos falsos mestres. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé? Oi? Opróbrio. Porém sobre vós perpétuo opróbrio. Opróbrio aí, eu imagino, preciso pegar e ver mais detalhadamente, eu acho que está sendo o sentido de vergonha da sentença. Tá? Eterna vergonha. Não é uma palavra usual. Tá? Mas eu posso...
Isso. Eu acho que está ligado à vergonha. Eterna vergonha. Sim. Mas ele está ligado. Está ligado. Né? Isso. Não, eu acho que está junto. Opróbrio, entra no Google aí, põe opróbrio. A gente já responde isso já. Significado de opróbrio. Grande desonra pública. Grande. Degradação social. Vergonha, vexame. Vergonha, vexame, grande vergonha pública. Tá aí. Tá ligado aqui com eterna vergonha. Como é um julgamento, vai ser público. Vamos orar. Isso. Ok. Daniel, faz essa oração para a gente. Levar ela conosco, Pai, que nós possamos falar da tua palavra para as pessoas que necessitam, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai, que tirou um tempo para se dedicar a ti, Senhor Deus, aprender a tua palavra. Aquelas pessoas que não puderam, Senhor Deus, estar aqui, que o Senhor venha estar guardando, dando saúde, Pai, discernimento, Pai, entendimento, Deus. Obrigado, Pai, por ter escolhido, Pai, para estar aqui, Senhor Deus. Glorificando o nosso nome. Obrigado por tudo que temos feito para cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho, que tem derramado a cada dia superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas. E tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem nos consolado, nos ensinado e nos guardado até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? Domingo...